que você fica inseguro na hora de ler o campo? Ou que você pode ficar, às vezes tá tudo fluindo bem, de repente você... e agora? Né? Quem poderá me ajudar? Quem poderá me salvar? Não é verdade? Então, assim, o que está acontecendo aqui? Muitas vezes, né, a leitura de campo, ela pode gerar essa insegurança, especialmente para terapeutas que estão começando, ou que já tem uma bagagem, que já vem atendendo, mas que não se sente totalmente conectado com o processo. Então, assim, o que está acontecendo aqui? Essa insegurança, ela geralmente vem de alguns fatores bem comuns, né? E que as pessoas que eu observo, que chegam para mim e que vêm, né, para desbloquear, né, essas dificuldades, elas têm alguns fatores em comum e são fatores comuns, né, também. Então, assim, existe, num primeiro nível, né, num nível de verdade, uma falta de confiança em si, seja por qual motivo for. Então, assim, eu posso achar que eu não tenho ação adequada, ou que eu não estudei ainda bastante o suficiente, ou que eu aprendi, não me ferramentou com o que eu preciso para eu ter essa confiança, ou eu acho que, assim, eu não pratiquei o suficiente para que eu tenha essa confiança, enfim, falta de confiança em si. E aí, essa falta de confiança pode vir de várias origens diferentes, né? Mas ela afeta a sua performance e o seu resultado ali diante de um campo e diante do seu cliente. Então, essa é a primeira coisa. Esse é um fator bem comum. Um segundo fator que faz com que a insegurança apareça é medo, né? Medo de quê? Medo de estar projetando as próprias questões dentro do campo. E esse medo, ele acontece quando? Quando você não tem claramente trabalhados os seus pontos cegos. Então, esse medo de estar projetando as próprias questões, ele é um medo real, e é um risco real, entende? É um medo fundado, porque você pode sim, se você não tem um trabalho de limpeza, de desbloqueio dessas coraças que impedem você de ver esses pontos cegos, ou esses traumas que estão instalados aí em você, né? Porque todos nós temos, mesmo que assim, mas eu tive uma infância tão boa, uma vida tão boa, eu não tenho traumas. A gente tem, não precisa ser traumas, coisas muito contundentes. A gente experimenta as relações e aprende a desenvolver as defesas em função daquilo que a gente viveu. Então, assim, chova, faça sol, você tem, eu tenho, todo mundo tem. Você não precisa ter vivido uma vida traumática para ter esses registros. E isso é uma coisa muito importante de se entender. Porque às vezes chega gente para mim com essa ilusão de falar, não, eu não tenho nada para destravar, minha vida foi ótima e tudo mais. E aí o negócio agora não flui. Você fala, oi, vamos voltar à casinha 1, vamos voltar para a casinha 1, jornada pessoal, autoconhecimento. Entende? Então, assim, esse risco de projetar suas próprias questões no campo, ele é um risco real e a gente tem questões que nós vamos nos identificar quando elas aparecem ali no campo do cliente. Se você não está limpo e trabalhado nelas, vai haver uma identificação. E aí o negócio começa a se embolar. Eu e o campo, minhas dores e as dores do cliente, ali já não sei mais nada. Né? Eu não tenho mais a clareza, por quê? Porque eu já estou mergulhada no meu lance, nas minhas próprias questões. E aí o outro nem existe ali na minha frente. Eu posso estar falando com ele, mas eu só estou enxergando a mim, as minhas questões, a minha vida, o meu emaranhado através daquilo que está desenrolando no campo do cliente. Então, isso é muito, muito arriscado, né, para o resultado que a gente quer entregar para esse cliente. Então, essa é a segunda coisa, né, os fatores pelos quais essa insegurança está aí. Um outro fator importante que está aí é dúvida. Dúvida de que se você está interpretando corretamente o campo, aquilo que o campo está mostrando. Você até está vendo, você está lá, você já até se trabalhou um pouco, né, mas você tem dúvida assim, pô, será que é isso? Será que não é? Será que eu estou vendo certo? Né? Será que o campo é isso que ele está me mostrando mesmo? Ou será que é algo que eu que estou, né, da minha cabeça aqui criando uma história, interpretando? Né? Então é isso. Por que essa dúvida aparece? Porque você talvez não tenha tempo de maturação e de prática acompanhado o suficiente. Entende? Porque assim, é normal você ter dúvida. Pô, tô percebendo isso, será que isso é meu ou não? Sabe, tráfego, quando eu digo tráfego,
repetidamente praticar, acompanhada, para que você possa saber, poxa, olha, isso aqui é meu, isso aqui não é meu, isso aqui é meu, isso aqui não é meu, isso aqui é do campo. Olha, mas parece com o que é meu, o que eu vi ali atrás no trabalho. Olha que interessante. Então, reconhecendo isso, eu sei esse percurso que faz aqui, eu posso ajudar aquele cliente ali. Mas quando você não tem isso, não tem tempo de prática acompanhada e não tem trabalho interior também, você fica em dúvida se está interpretando corretamente. Até porque você está sendo alfabetizado, né? Você está aprendendo a linguagem do campo. Então, é comum ter dúvida se é aquilo mesmo. Então, esse é um fator também bastante comum que a gente está aqui. E um fator, né, o quadrilátero da insegurança, que eu chamo, né? Um fator muito comum e está numa dificuldade bem concreta, que é dificuldade em conectar com as leis sistêmicas. Não é fácil, mas eu já sei as leis sistêmicas, eu até li o livro do Bert Hellinger, As Ordens do Amor. Né? Então, assim, eu sei quais são, como, né, que elas funcionam. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma dificuldade em se conectar com as leis sistêmicas e aos movimentos dessas leis, né, de quebra das leis, de interrupção do fluxo da ordem, né, dessas leis que estão acontecendo durante o movimento sistêmico. Como é que eu posso não está nesse lugar dessa dificuldade? Aprendendo a viver as leis. Não é conhecendo as leis só que eu posso identificar elas sendo quebradas com clareza, e mais do que identificar elas sendo quebradas, o que de verdade, qual que é a emoção que está na raiz daquela quebra da lei sistêmica. Eu preciso viver isso, eu preciso viver as leis sistêmicas, trazer isso para a minha vida e para o meu dia a dia, e para isso eu preciso ser educada dentro de uma vida sistêmica. Eu preciso ser educada dentro de um ponto de vista prático sobre como as leis sistêmicas estão presentes no meu dia a dia. E isso é casinha 1. Eu volto para dentro, eu preciso reconhecer em mim quais são os pontos de quebra dessas leis, como que essas leis são efetivamente quebradas, né? Para que eu possa reconhecer esse caminho de solução, de volta. Então, a gente volta para essa casinha 1, entende? Né? É isso aqui. Esse sentimento, gente, essas dúvidas, esses medos, essa falta de confiança, são normais, entende? Mas isso precisa ser trabalhado, para que você possa liberar a segurança necessária. E que é possível para você. A segurança necessária para você conduzir uma constelação de resultado.